A comunidade mágica é como uma sociedade separada, e como qualquer sociedade tem uma hierarquia clara. Primeiro, há pessoas normais. Qualquer um é capaz de usar magia de tarefas, mas seu alcance mal chega a 2 metros, 2,2 jardas, e são incapazes de executar qualquer tarefa complexa. Eles nem são considerados pessoas. A maioria dos magos se refere a eles como gado. Então vem aqueles como você que podem usar todos os 6 elementos, podem realizar tarefas complexas com magia, mas carecem de uma educação mágica adequada. Eles são chamados de magico, machos, ou magica feminino, e são as verdadeiras raízes da comunidade mágica, da qual os magos podem esperar uma descendência magicamente talentosa. Mesmo que seja considerado incomum, um magica às vezes pode ser aceito por uma academia de magia e se tornar um mago de pleno direito, como aconteceu comigo. Um mágico geralmente se torna um curandeiro em uma vila ou cidade, dependendo de seu talento. Um mágico se tornando um mago é ainda mais incomum, mas longe de ser raro. Termos como mago, bruxa, feiticeira. Feiticeiro são apenas palavras diferentes que identificam alguém que conseguiu se matricular em uma academia de magia e completar o curso de 5 anos necessário para ser reconhecido como um verdadeiro membro da comunidade mágica. Nesse ponto, basta seguir suas ambições. Você pode se tornar o mago pessoal de um nobre, se você aproveitar a vida na corte. Outros optam por dedicar toda a sua vida a estudar magia ou criar artefatos específicos. Contanto que você não faça nada para contribuir ativamente para o desenvolvimento do reino ou da associação de magos, você permanecerá apenas um mago. Não importa o quão poderoso você seja ou o que você realize com seus experimentos. Lembre-se, nenhum mago pode ser forçado a compartilhar seus feitiços ou descobertas no campo mágico. Nem mesmo o próprio rei pode violar abertamente essa regra. Mas o que você guarda para si mesmo não tem valor para a sociedade, portanto não lhe dá méritos. Somente compartilhando seu conhecimento ou usando-o para realizar tarefas das quais o reino ou a associação de magia se beneficiam, você pode ser elevado ao status de arquimago. Eles são para os magos o que duques e marqueses são para os nobres. E, finalmente, há o magus. Um magus é alguém cujo poder é igual apenas a seus méritos notáveis para com a comunidade e o conhecimento que ele compartilhou com a Medical Association. Um magus geralmente garante aos que vêm depois dele uma compreensão mais profunda da magia e os meios para alcançar melhores fundamentos do que seus antecessores. Um mago é um rei para os magos e um deus para os homens. Muito raramente houve mais de um. Sempre que um país tem 2 ou mais magos, é considerado em sua idade de ouro, tudo se torna possível. Lich estava longe de ficar impressionado. Basicamente, é apenas um título chique que alguns velhos obscuros forçam em você depois de ordenhá-lo até secar. Eu não sei se me tornando um mago eu me sentiria apenas triste ou simplesmente perderia todo o meu auto-respeito. Seu filhote insolente. Nana ficou indignada com tamanho desrespeito. Sem magos como Locra e seus legados, pessoas como eu nunca teriam a chance de passar no vestibular de qualquer academia, não importa quão pequena ou insignificante. Continuaria sendo um privilégio para aqueles com um talento notável, ou que viessem de famílias nobres ou mágicas. Simplesmente por escrever esse livro, ela sacrificou voluntariamente uma grande vantagem que tinha sobre todos os outros colegas. Aspas. Lich balançou a cabeça. Eu vejo de forma diferente, mestre. Na minha opinião, você tem um talento excepcional. Se no passado mesmo aqueles talentosos como você não fossem aceitos, a longo prazo isso teria levado a comunidade mágica a diminuir, se não para desaparecer completamente. Nascer em uma família rica ou talentosa só lhe dá mais recursos e escolaridade, mas o talento é decidido no nascimento. Portanto, Locra deve ter escrito aquele livro não pela bondade de seu coração, mas para corrigir uma falha perigosa na comunidade mágica. É verdade que a magia permite vencer a quantidade com a qualidade, mas ainda há força nos números.
Sem pessoas como você, talvez até como eu, não haveria sangue novo suficiente, e a magia mais cedo ou mais tarde desapareceria. Esta é a razão pela qual eu não posso ver o livro dela como um presente. Ela precisava de nós, e muito. Nana abriu a boca para repreender Lit, mas parou no meio do caminho. Ela ponderou um pouco antes de falar novamente. Droga, Lit, seja lá o que sua mãe te alimentou quando bebê, eu gostaria de ter tido quando tinha a sua idade. Eu nunca olhei para isso dessa perspectiva, mas já posso sentir verdade suficiente por trás de suas palavras para não descartá-las. Como balbúcio infantil. Ela suspirou profundamente com pesar. Eu gostaria de ser tão profundo em meus dias. Eu teria evitado tantos erros estúpidos. Sim, claro, Lit pensou. Um homem de mais de 30 anos que vem da Terra e não é capaz de ver tanto seria um completo idiota. A bolsa aqui ou na Terra é a mesma coisa. Ou uma forma de os ricos se livrarem de um pouco de seu sentimento de culpa por serem podres de ricos, ou a manifestação de seus medos. O medo de não ter médico, advogado ou qualquer ajuda profissional quando precisa. Se apenas ter uma prole fosse suficiente para suas necessidades, eles teriam fechado as escolas séculos atrás. A porta da sala de espera de Nana se abriu, o primeiro cliente do dia havia chegado. Hora de ganhar algum dinheiro. Você tem alguma outra pergunta do prefácio? Ela tentou ser sarcástica, mas ainda estava pensando nas palavras de Lit, então ela não tinha o tom adequado. Apenas um. Talvez eu precise tomar notas. Existe alguma coisa que eu possa usar para escrever? Aspas. Mas é claro, depois de confirmar que a mulher e a criança que acabavam de entrar na sala de espera simplesmente precisavam de um exame médico. Nana pediu educadamente que esperassem 1 minuto ou 2. Nana e Lit voltaram para sua sala de estudo, onde ela deu a ele um livro grande e grosso com uma capa dura vermelha. Suas páginas estavam completamente em branco. Este será seu primeiro grimório. Valorize-o com muito carinho. O papel é raro e caro por natureza. É vendido por peso e é mais precioso que prata. Lit ficou chocado com essa notícia. O livro tinha 27 centímetros 10,7 polegadas de comprimento, 17 centímetros 6,7 polegadas de largura e 3 centímetros 1,2 polegada de espessura. Foi enorme. Lit gaguejou pela segunda vez em sua nova vida. Não sei o que dizer. Não posso acreditar que você faria uma coisa dessas por mim, deve ter custado uma fortuna. Estou profundamente comovido. Uma lágrima apareceu na parte de trás de seus olhos. Nana riu com vontade. Oh. Tão sábio e tão ingênuo. Pode apostar que eu não faria. Dinheiro não cresce em árvores. Se fosse por mim, algumas páginas teriam bastado, pequeno diabinho. O calor em seu coração morreu tão rapidamente quanto apareceu. Então a quem eu tenho que agradecer por isso? Aspas. Conde Lark, quem mais? Aquele nobre é um entusiasta da magia, ele me enviou assim que foi informado de seu aprendizado. Agora mais estudando e menos batendo as gengivas. Você está aqui para aprender magia, não para conversar. Aspas. Nana saiu com pressa, na esperança de evitar que sua sala de espera ficasse lotada de pacientes. Lit sentou-se atrás da mesa e retomou a leitura. A maior parte do conteúdo do livro de Locra era novidade para ele. Ele os havia descoberto sozinho por meio de incontáveis experimentos de tentativa e erro. Ele só podia suspirar de arrependimento. Se ao menos eu tivesse este livro assim que renasci. Eu me pergunto o quão poderoso eu seria hoje. Sempre que Lit encontrava algo digno de nota, ele escrevia em seu grimório. Lit não podia confiar em sua caligrafia ruim, então ele mergulhava o dedo no tinteiro e depois usava a magia da água para espalhar a tinta na página e depois secá-la. O resultado foi uma página inteira escrita com uma caligrafia marcante, inclusive copiando ilustrações quando necessário, em inglês perfeito.
Tudo em apenas um segundo. Ah! Lit riu interiormente. Eu não preciso de um código secreto. Eu sou o único que fala inglês neste mundo. Meus segredos estão seguros com meu grimório. Eles estariam seguros de qualquer maneira. Não se esqueça da minha dimensão de bolso. Solos entrou na conversa. Mais uma camada de proteção nunca é demais. Não existe cuidado demais. Lit achou as sessões sobre fogo, água, ar e terra bastante sem graça. Ele já sabia quase tudo que estava escrito no livro, mas lia com atenção cada palavra. Nana permitiu que ele lesse apenas até a hora do almoço, então ele foi obrigado a voltar para casa e retomar sua rotina anterior, alternando o horário de caça da manhã para a tarde. Ele levou 3 dias para chegar à parte suculenta. Lit estava ciente de que, sendo um autodidata, magia de luz e escuridão eram seus assuntos mais fracos. Afinal, eles eram os 2 únicos elementos que não existiam na Terra. Ele passou uma semana inteira na seção de luz e escuridão, fazendo inúmeras anotações e finalmente entendendo quão superficial e áspero era seu domínio sobre esses elementos. Incrível, simplesmente incrível. Nunca deixa de me impressionar o quão profundo é o entendimento de Lokra sobre luz e escuridão. Sua descrição do fluxo de mana no corpo do paciente é simplesmente inigualável. Eu nunca teria pensado nisso sozinho. Só agora eu finalmente entendo por que ela escreveu sobre eles na mesma sessão. Luz e escuridão não são elementos separados, mas 2 lados da mesma moeda. A escuridão é de suma importância para a cura de doenças e condições congênitas. Uma vez que eu tenha absorvido totalmente todo esse novo conhecimento, talvez até consiga curar Tista para sempre. Se eu realmente conseguir fazer isso, vou repensar minha visão sobre ser um magus. Lit leu aquela sessão várias vezes, até ter certeza de que não havia perdido nada. Seu poder mágico não aumentou muito, mas sua compreensão estava agora em outro nível para todos os 6 elementos. Lit tinha certeza de que seria capaz de alcançar fundações ainda mais fortes, melhorando também seu espírito e magia de fusão. Mas com sua confiança, também surgiram novas dúvidas. Quanto mais eu aprendo, menos faz sentido. Como é possível que com todo esse conhecimento em suas mãos Nana não tenha conseguido curar Tista ao longo dos anos? Por que ela precisava de sinais de mão e uma palavra mágica para matar o Baronete Trahan e seu filho? Um estalar de dedos deveria ter sido suficiente. Lit decidiu adiar essa pergunta até que ele entendesse completamente o livro de Lokra. Talvez estivesse faltando algum elemento-chave, ou talvez não fosse tão fácil quanto parecia. Nana ficou encantada ao saber que ele havia terminado o livro inteiro em apenas uma semana e imediatamente deu a ele seu primeiro livro de feitiços mágicos de primeiro nível. Vamos ver se você é bom em praticar magia como você é com sua teoria. Lit pegou o livro de suas mãos, tratando-o como uma pedra preciosa que poderia quebrar facilmente. Ele caminhou solenemente até sua mesa, abrindo o livro cheio de expectativa. Ele nunca teria imaginado ficar tão desapontado. Que porra é essa? É assim que um livro de feitiços deve ser. Aspas. Pelo meu coração, o que é essa porcaria? Solos amaldiçoou pela primeira vez em sua vida. Ambos Lit e Solos estavam muito pasmos para fazer qualquer comentário adicional. Então, eles fecharam o livro, reabriram-no novamente, descobrindo que estava inalterado. Eles esperavam que ele fosse preenchido com instruções sobre como manipular o fluxo de mana no corpo do mago. Como se conectar melhor com a energia do mundo para obter feitiços cujo poder era incomparável aos que eles já conheciam. Em vez disso, tudo o que encontraram foi uma estranha mistura de um livro de ortografia e um manual de instruções de sinais de mão. Sem mencionar que eles já conheciam todos aqueles feitiços de nível 1, apenas com nomes diferentes que Lit havia inventado ao longo do tempo. Blasting Sphere é apenas uma Fireball. Piercing Eyes é idêntico ao meu Frost Lance, se não pior.
Lit voltou ao prefácio, percebendo que este livro não havia sido escrito por um magus, e era apenas uma coleção dos feitiços mais comuns. Ao ler as instruções para Blasting Sphere, Lit percebeu como o autor enfatizou a importância de executar os sinais de mão na ordem correta com movimentos precisos. Até a palavra mágica foi dividida em sílabas para ajudar o aluno a aprender a pronúncia e o sotaque corretos. Depois de folhear o livro inteiro, Lit não conseguiu encontrar nenhuma menção de como realizá-los com a magia do silêncio. Tornando-se cada vez mais confuso, Lit foi pedir conselhos a Nana. Desculpe, Lit, eu tinha esquecido o quão frustrante e doloroso é ir da simples e fácil magia de tarefa silenciosa para a magia real muito mais complexa. Apenas a magia de nível 0 pode ser lançada silenciosamente. Todos os níveis superiores de magia exigem ambas as mãos. Sinais e ortografia adequada da palavra mágica. A cabeça de Lit estava girando tão rápido que ele teve que se sentar por um momento. Isso não faz o menor sentido. Ele pensou. Eu uso magia silenciosa com minhas lanças de gelo e bolas de fogo o tempo todo. Eu não estaria vivo de outra forma. Então um pensamento repentino surgiu em sua mente. Talvez eu seja especial, afinal. Talvez eu use um tipo diferente de magia porque eu vim da Terra. Talvez eu seja algum tipo de escolhido. Lit estava assustado e lisonjeado com a ideia. Nenhuma das acima. As palavras de Solos apagaram abruptamente seu entusiasmo. Obrigado pelo voto de confiança. Muito apreciado. Qual é a sua explicação, então? Aspas. Lit podia sentir a mente de Solos girando tão rápido que era difícil para ele seguir seu raciocínio. Se minha hipótese estiver correta, então você, como Locra Silverwing e todos os outros magus do passado e do presente, é uma das poucas pessoas neste mundo a realmente usar a verdadeira magia.